Bom, eu comecei a trabalhar com o tema e com Angola já tem mais de 20 anos. Na altura eu estava ainda, digamos assim, terminando a graduação. Ainda não tinha começado sequer o mestrado, mas ali eu já tinha mais ou menos decidido que eu iria trabalhar com Angola, temas relacionados a Angola. Naquela altura eu trabalhava para o Centro de Estudos Afroasiáticos, que era um ambiente assim fenomenal. Tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com a África, vários pesquisadores que trabalham com várias regiões diferentes da África, sobretudo a África lusófona, mas assim num espaço assim muito fértil de ideias, né? E também um espaço muito propício em termos de fazer pesquisa na África, porque as pessoas já tinham experiência de África. O africanista sênior, que era o nosso mentor, José Maria Nunes Pereira, ele tinha uma experiência vasta de África, tinha família na África. Então, isso foi assim uma espécie de criou as condições assim benéficas, né, as condições mais do que adequadas para começar a trabalhar com a África. Tanto é assim que eu fui a primeira vez a Angola em 95, na condição de pesquisador do Centro de Estudos Afroasiáticos. Então a gente chega em Angola, na altura éramos 7 pesquisadores do Centro de Estudos Afroasiáticos e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da USP também, um de nós fazia, ou 2 de nós fazia mestrado na USP, e com as condições assim todas já trabalhadas, o terreno já trabalhado em termos de contatos. Então isso foi uma experiência magnífica, muito positiva desde o início. Toda a experiência de fazer pesquisa na África foi sempre muito, o apoio foi sempre presente. Isso tem tudo muito a ver com o afroasiático, inicialmente. A partir daquela viagem de 95, na qual eu acabei ficando, acho que quase 2 meses. Então eu já fui criando os contatos, as redes, e a partir daí, a partir daquela altura, eu fui de novo, 95, depois 97, 98, aí depois fui no ano 2000, já estava no doutorado, fiquei de setembro do ano 2000 até abril do ano 2002. Fiquei assim um período longuíssimo, quase 2 anos. E para além disso eu tive a oportunidade de voltar e escrever parte da minha tese lá. Fiquei 8 meses em Luanda, no período da escrita da tese. Então isso deu um caráter todo especial em termos de imersão nas fontes, em termos de interação com as pessoas, né? Tem aspectos da tese que tem a ver com conversas que eu tive com pesquisadores locais. E até com pessoas que não eram acadêmicas, que vinham, chegavam para mim e diziam: minha família veio do Brasil, eu tenho uma memória local, que foi interessante, porque acabou chamando a atenção para questões que, no trabalho com as fontes, eu acabei prestando mais atenção, digamos assim. Eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, quando eu estava no Centro de Estudos Afroasiáticos, o centro era extremamente internacionalizado, era super cosmopolita. No Rio de Janeiro, as pessoas que vinham do exterior para trabalhar com Afro-Brasil ou com África passavam pelo centro. Então, no centro, desde o início, talvez não desde o início, mas ao longo do tempo, a ideia de fazer o doutorado, de se internacionalizar, não era uma ideia assim tão exótica, né? Porque já era mais ou menos o dia a dia que a gente vivia, né? O José Maria Nunes Pereira nasceu em Portugal, tinha família em Portugal, viajava muito, e aquele, de certa forma, era o exemplo, certo? Pensando assim, no passado, na trajetória, isso fica bem claro. Talvez não fosse tão claro naquela altura imediatamente, mas ele viajava muito e conversava muito com a gente, né?
a gente lia os jornais portugueses, a gente lia os jornais franceses, a gente tinha essa... Foi um complemento ao que eu tinha feito na UFRJ. Depois, na própria UFRJ, a ideia de fazer o doutorado fora foi a ideia do meu orientador na época, que era o Manolo Florentino. Ele me disse uma vez, por que você não vai fazer o doutorado fora do Brasil? Eu acho que ele também tinha a ver com o fato de que ele tinha feito, né, o mestrado. Então, para ele também não era uma questão assim, certo? Não era parte da trajetória dele, não era uma coisa assim tão exótica, entre aspas. Então, foi a partir dali, quando ele mencionou essa possibilidade, o que eu fiz foi mais ou menos usar ou me valer dos contatos do afroasiático para fazer o doutorado fora do Brasil. A questão era obter uma formação enquanto africanista, ter as aulas, os seminários. Isso tudo a gente está falando em 1996, 97, onde ainda não tinha história da África no Brasil. Hoje em dia, para trabalhar com história da África, você faz o concurso, vai fazer na Unicamp, você pode fazer na USP, você pode fazer na UF, você tem a UFMG. Isso tudo eu acompanho de fora com verdadeira fascinação. Ver essa evolução tão positiva da história da África enquanto disciplina. Com formação, hoje em dia você tem vários pesquisadores no Brasil. Se eu fosse para fazer o doutorado hoje, no meu caso, talvez eu não fosse para fora do Brasil, porque hoje em dia é possível fazer um doutorado no Brasil em história da África. E eu acho que essa é uma conquista, é uma tremenda conquista. Eu acho que isso reflete a qualidade do sistema universitário brasileiro, reflete o empenho das pessoas, a paixão, o compromisso com a história da África. Então temos aqui um campo em que várias universidades já têm especialistas fazendo pesquisa, escrevendo textos que são magníficos, pesquisa de ponta sobre a história da África. Então isso cria... eu acho que eu não conheço nenhum outro exemplo de um sistema universitário que consegue criar um campo, consolidar um campo. É lógico que sempre o ideal seria que todas as universidades federais tivessem história da África. Ainda não chegamos lá. Mas eu acho que é importante ter em mente que o que já fizemos, já fizemos bastante. E hoje você atua em Brown, né? Hoje eu sou professor na Brown University, que tem uma área de história, área de estudos lusófonos, digamos assim, que é muito forte, que é já consolidada. Tem um departamento de estudos portugueses e brasileiros, que já é o único nos Estados Unidos, onde você tem um departamento de estudos portugueses e brasileiros. Em geral, esses estudos portugueses e brasileiros, isso se desenvolve, digamos assim, no contexto de estudos hispânicos, departamentos de estudos hispânicos. Então sempre acaba ficando assim, mais ou menos como na periferia desses outros departamentos. Mas no caso da Brown, você tem um departamento específico para essa área. Então, eu estou numa condição assim de encruzilhada. Eu me valho de uma interlocução com várias historiografias, né? Por conta da minha condição de brasileiro nos Estados Unidos. Então eu estou sempre em diálogo com o que se faz lá, mas também com o que se faz aqui, né? E na medida do possível com o que se faz na África. Eu acho que a historiografia brasileira, que é super cosmopolita, traz um aporte que deriva da sensibilidade que a gente tem, né? Conhecimento das fontes. Né? No caso, se a gente for pensar a história da África, nos Estados Unidos, na sua vertente, digamos assim, lusófona, entre aspas, um termo problemático. É muito difícil, né, por conta da língua. As pessoas que aprendem o português vão fazer história do Brasil. Não vão fazer história da África lusófona, né, a África de expressão portuguesa.
eu acho que com isso, além do mais, história da África, de forma geral, nos Estados Unidos, é uma história da África que pende muito para o período colonial e pós-colonial, que tá, na verdade é um problema crônico agora. Então, diante desse quadro, eu acho que o Brasil é um polo, já é, né, um polo de produção sobre história da África, eu não quero dizer pré-colonial, mas no período pré, digamos assim, século XIX, fim do século XIX, o Brasil cumpre um papel de criar uma massa crítica no que toca à África de expressão portuguesa. Por quê? Por conta da familiaridade com as fontes. Muitas vezes a gente está lidando com estruturas do Império Português que a gente já conhece por conta da história do Brasil, por conta da língua, por conta do desenvolvimento da história social da escravidão no Brasil, história social do Brasil colonial. Isso tudo dá condições que são assim muito propícias para pesquisadores brasileiros trabalharem com a história da África. Mesmo questões relacionadas, por exemplo, à Inquisição. A gente sabe que a historiografia da Inquisição é muito fértil, muito rica, muito ampla no lado brasileiro, né? E há também a Inquisição no lado africano, né? Então a transição é mais do que viável, é mais do que factível. E já acontece, né? Tem pessoas que foram inicialmente, digamos assim, treinadas para trabalhar mais com a história do Brasil e que agora trabalham com a história da África. E eu acho que isso é muito bom, porque por conta das semelhanças, das similitudes entre essa África que é muito presente na nossa história e o Brasil. Então, eu acho que faz sentido isso tudo para mim, né? Na verdade, o meu trabalho eu sou basicamente produto da Academia Brasileira. Então, conscientemente e inconscientemente, tem sempre essa interlocução. Você citou o trabalho de João Reis, é um trabalho que é vital enquanto matriz, né, em termos de metodologia, em termos de como escrever história do Brasil, história do Atlântico. Então, em termos de aspiração, você sempre tem aquilo como uma espécie de norte, né? Não só o João Reis, mas o Marco de Carvalho, vários outros historiadores, investigadores, como os portugueses falam, investigadores, né? Então, no meu caso, qual seria a minha contribuição, né? Em termos da interlocução com esses mestres, né? Eu acho que, no meu caso, é me valer das fontes que existem do lado para escrever a história de Angola, né? E tentar mostrar que Angola é parte dessa malha, né, desses circuitos, né, de vai e volta, né, dessas mobilidades, essas passagens, essas travessias. Isso é muito parte do tecido social e tecido econômico de Angola. Então, na verdade, as questões em relação a Angola, né, no que toca às relações com o Brasil, são questões que, se a gente pensar historiograficamente, no passado, você tem historiador que já aponta para isso. O José Honório Rodrigues fala dessas relações, né? E antes do José Honório Rodrigues, tem mais alguns outros que falam disso. Mas, do meu ponto de vista, o mais importante é dar densidade a essas relações, entender o cotidiano das relações, entender as pequenas contradições das relações, né? Avançar dentro daquela matriz que já existia, avançar no sentido de realmente escrever uma história densa, uma história social densa,
do cotidiano das pessoas, dando centralidade aos africanos. Essa que era a ideia. Sem dúvida, em termos de interlocução, o trabalho também foi uma tentativa de, ao me valer desse aporte brasileiro, a ideia seria romper com uma certa historiografia anglófona que pensa o Atlântico mais ou menos de cima para baixo, verticalmente, estruturalmente, e que acaba deixando de lado os africanos, acaba dando mais atenção a números, às estruturas do Estado, às estruturas da economia. Então, a ideia seria, o desafio metodológico seria escrever uma história, usar a microescala para poder trabalhar essas questões mais globais e estruturais que nos interessam. Então, seria partir, mais ou menos subverter, né, o paradigma que acaba ditando o tipo de história do Atlântico que se faz, muitas vezes, não todo mundo, que se faz nessa academia anglófona. Não, foi fundamental. Ao fim e ao cabo, como eu disse, eu acabei ficando muito mais tempo do que as pessoas na altura tinham condição de ficar. Eu dei sorte. A minha esposa trabalhava para a ONU. Então, a questão do visto, que é uma questão vital em Angola. O visto, na altura, você só podia ficar 3 meses. Eu acredito que ainda é assim, você tem que renovar até 3 meses, o máximo de 3 meses. No meu caso, como eu estava como dependente no visto dela, trabalhava para a ONU, eu pude ficar quase 2 anos numa das minhas estadias. Já naquela altura era a 5ª vez que eu ia a Angola. E depois pude retornar e ficar 8 meses por conta dessa facilidade de estar no visto da minha esposa. Então, isso me permitiu uma imersão nas fontes. Na verdade, eu vi... A pesquisa em si sempre teve, desde o início, a ideia... A pesquisa sempre teve uma ambição. Eu achava que eu não ia ter condição de voltar a Angola. Essa que era a minha preocupação. Vou ter... Isso, tem que aproveitar isso, essa que é a obsessão. Né? E eu queria ver toda a documentação pré-1860, 1865. Esse foi a grande extravagância que eu me coloquei. Né? E eu consegui porque eu fiquei um tempo muito longo lá. Né? Fiquei esses meses, esses anos todos. Então, para mim, quando eu penso assim na trajetória, poxa, isso foi, de fato, um tremendo privilégio. Quando eu fui para escrever a tese, que eu também ficava me dividindo entre a tese e o arquivo está lá, você não consegue deixar de ir porque você está ali por perto. Eu já tinha me dado conta já há muito tempo que era uma condição absolutamente privilegiada. Então, naquilo ali eu já estava pensando, poxa, isso aqui é como se tivesse, eu não sei qual é a analogia, como alguém estivesse te oferecendo algo mais de uma vez, que é algo que é absolutamente fantástico, único, né? Então, o livro trabalha com um período, digamos assim, o auge do tráfico de escravos para Angola. A ideia, historiograficamente, quando a gente pensa em historiografia sobre Angola, o forte da historiografia, os debates, estão no século XVII. Os debates sobre a Rainha Ginga, sobre os Imbangalas, Kassange. O grosso da coisa estava no XVII, o trabalho do Miller, o trabalho do Birmingham, o trabalho da Beatriz Hentz. Tem toda uma historiografia de ponta, que trabalha com essas questões no XVII. Tem também, no século XIX, a gente tem vários pesquisadores de ponta, Gil Dias e muitos outros, vários que eu devo estar esquecendo aqui. Eu pensei, o o auge do tráfico eu queria entender, eu queria preencher essa lacuna historiograficamente e queria pensar o século XVIII, também um pouco o XVII, né? Mas sobretudo o XVIII.
Além disso, ao fazer a pesquisa, eu me dei conta que o grosso do Arquivo Nacional de Angola está no 18 e 19, sobretudo 19. Né? Então eu queria usar aquilo como âncora, para entender essas realidades locais, as dinâmicas locais. Então foi aí que eu decidi, isso acabou mais ou menos ditando o teor do livro. O livro trata de trocas culturais, né, das trocas culturais que derivam dessas redes do tráfico. Então a ideia seria entender o tráfico de escravos não apenas como um negócio, né, não apenas como uma transação, mas também entendê-lo a partir de uma perspectiva multidimensional. Essa que era a ideia. Essa era a ambição número 1, entender a multidimensão do tráfico, né? E a outra ambição seria entender o tráfico a partir da perspectiva dos africanos, dos atores africanos, né? A ideia seria então de que há as estruturas europeias, há as estruturas portuguesas, mas há também a agência africana na sua relação dialética com as estruturas. Essa que foi a ideia. Então, e a narrativa é muito importante, né? Para mim isso ficou muito claro. A narrativa oferece meios de levantar novas questões, né? E é por isso que eu uso muito como mecanismo, né? Como mecanismo narrativo, digamos assim, a questão biográfica, né? Porque ali você dá centralidade aos africanos, né? E você permite tornar o texto um pouco mais fluido, né? Então, e a questão das relações com o Brasil também, né? As relações com o Brasil dentro dessa perspectiva que é multidimensional, né? Entender a mobilidade através do Atlântico, não só como uma mobilidade que era, digamos assim, praticada pelas elites, mas também outros membros daquela sociedade atlântica, né? Entender os mecanismos jurídicos, a ideia da escravização é uma ideia que é central na historiografia africanista, né? É uma ideia de como exatamente o processo de escravização se dá. É através da guerra, é através da escravidão por débito, como que isso funciona? E por que Angola e o Congo, né, acabam sendo as regiões que mais perderam pessoas no contexto do tráfico, né? As regiões mais afetadas pelo tráfico. Essa foi outra questão central. O que está por trás desse número? São, ao fim e ao cabo, pelo menos 4 milhões de pessoas, se não muito mais do que isso, que foram afetadas pelo tráfico de escravos, sem contar aqueles que antes, né, já na engrenagem do tráfico no interior da África, ou seja, o que tem de específico nessa região que faz com que seja daqui que saiam, ou que saia o maior número de pessoas para as Américas. Essas foram mais ou menos as questões que eu estava me perguntando. É fundamental, nas notas de pé de página do texto, tem muita coisa que eu tive que colocar na nota de pé de página, não pude trazer para o texto, porque quando você publica, o editor funciona um pouco como uma espécie do executor da guilhotina, né? Sei lá, é uma coisa meio draconiana. Então tinha muita coisa que eu queria trazer para o texto e acabou confinada na nota de pé de página, não devidamente esmiuçada, mas porque tinha que respeitar o limite de páginas que é imposto pela editora. Mas eu acho que as notas de pé de página e também o próprio texto, né, demonstram que o diálogo com a historiografia brasileira é central, tanto no livro que saiu pela Cambridge, quanto no livro que eu estou fazendo agora. Então, essa questão da matriz metodológica, historiográfica brasileira é sempre muito presente. No livro que eu estou fazendo agora, que eu estou escrevendo agora, é um livro que tem outras discussões, né? Porque é um livro que tenta situar o tráfico para além do Brasil, né?
tenta situar o tráfico na perspectiva de Cuba, que é o que depois do fim do tráfico de escravos no Brasil, acaba virando o único mercado nas Américas, o único mercado para o tráfico de escravos, e é o que vai funcionar como força motora, digamos assim, do tráfico na África Central. Então são 17 anos, a partir de 1850 até 1867, em que cerca de 200 mil pessoas são enviadas para as Américas, 70% saem da África Central e vão para Cuba. Quase todo mundo vai para Cuba. Então é interessante observar e constatar como que as relações que existiam entre entre Angola e Brasil, de uma certa forma, servem de argamassa para as relações entre Angola e Cuba. Isso já existia antes, de uma certa forma, já tem uma justaposição entre o tráfico para o Brasil e o tráfico para Cuba. Os investidores são os mesmos, então já tem ali um vai e volta que já está acontecendo antes de 1850. Mas a coisa ganha um outro contorno a partir de 1850. Eu estou sempre muito antenado nos debates, para concordar, para discordar, sempre numa perspectiva de uma tensão criativa, né, que a gente tem, isso é parte da academia. O que eu acho é que o conceito, o paradigma de segunda escravidão, que é muito estimulante, né, não há espaço para a África ali, né, por uma série de razões. Né. A gente pensa sempre numa perspectiva, é transnacional. Eu vejo isso com extrema curiosidade. É transnacional, né, inclui Brasil, Cuba, Estados Unidos, mas não inclui a África. Então, é nesse sentido que eu faço a minha interlocução com esse paradigma. Mostrar que, na verdade, a gente não pode entender essas redes, que são eminentemente transnacionais, mas sem incluir a África. O funcionamento dessas redes, o funcionamento desses, eu não quero chamar de sistema, redes, na verdade, é um funcionamento que passa muito pela África. Muitos dos indivíduos que eles escrevem, muitos dos personagens que às vezes são focados nessa historiografia, aparecem do lado africano, têm domicílio no lado africano. No contexto dos circuitos, que é o que interessa a eles, né? Funcionamento desses circuitos, né? Esses circuitos integram o lado africano. Então eu vejo com uma certa... me intriga muito o porquê de não ter uma reflexão mais forte, mais, digamos assim, esmiuçada sobre o papel da África nessas conexões. Por outro lado, a gente tem outros autores que trabalham o lado africano de forma, assim, soberba. Né? O João Reis faz isso muito bem. O Nicolau Pares faz isso muito bem. A Lisa Castilho faz isso muito bem. A Silvia Lara faz isso muito bem. Quem mais? Tem muita gente. Então temos várias correntes historiográficas, várias matrizes historiográficas, todas elas com contribuições que são fenomenais. Algumas incluem a África, outras ainda não. Eu acho que há sempre espaço para evoluir e ter vários capítulos dentro desses debates, dessas conversas, dessas reflexões historiográficas. Eu concordo, mas eu vejo o que eu faço num contexto mais amplo do que já era feito no Brasil, o que se faz no Brasil. E é desse contexto que o meu trabalho surge. Então, eu acho que, a princípio, qualquer pessoa que trabalhe com a história do Brasil teria condição de fazer a migração para o lado africano. E já várias pessoas fazem. Para além das questões de debates sobre procedência de escravos, debates sobre a questão das nações, eu estou falando mesmo de uma história social que dê densidade a essas relações locais. Né? Trabalhar da mesma forma como a gente escreve a história da escravidão em Porto Alegre,
escrever a história da escravidão do lado africano. Eu acho que as condições são mais do que férteis para que isso aconteça, e mais uma vez já acontecem do lado brasileiro. O Brasil tem uma posição de destaque em termos internacionais, enquanto espaço onde os pesquisadores têm potencialmente todos os instrumentos para fazer esse tipo de análise, para fazer essa contribuição. Não há razão nenhuma para ter estranhamento, é isso que eu estou tentando dizer. O que é importante também, eu sempre fico puxando muito para a nossa capacidade quase que inata para escrever a história da África enquanto pesquisador brasileiro. É lógico que tem as especificidades, é lógico que a gente não vai estar, não é o Brasil, não é a história do Brasil colonial, tem sempre as singularidades africanas. Mas mesmo assim, eu acho que com o tipo de treinamento que as pessoas têm no Brasil, há ali as condições para escrever a história da África. E com vários professores que já trabalham nessa perspectiva, professores que são super antenados, já temos bibliotecas, não por tudo quanto é parte, mas já temos algumas bibliotecas boas no Brasil. Eu acho que quando a gente pensa em termos de história da África no Brasil, os dilemas são muito menos em termos dos pesquisadores do que das condições, às vezes. E as condições são muito desiguais. Às vezes a gente tem bibliotecas que são muito boas, mas às vezes em outros lugares há dificuldades de acesso às obras de referência. Então, é por aí mais que a minha preocupação vai. A minha humilde preocupação é mais relacionada às condições. Sobretudo porque a gente teve um período de 10, 15 anos, eu fico com muito medo em relação ao que vai acontecer com todos os nossos ganhos institucionais e estruturais no meio universitário. O que a gente conseguiu acumular nesses 10, 15 anos de uma relativa prosperidade, o que acontece daqui para frente? E como é que isso vai afetar esses diferentes campos essas diferentes áreas de produção, ainda mais no caso da história da África, que é uma área que surge desse contexto de prosperidade. Então eu fico pensando, será que vai afetar mais do que as outras? E como é que, entendeu? Essa que é a minha preocupação. Foi um prazer vir participar do evento, que eu já conhecia já de muito, muito tempo. Foi um privilégio participar e conviver com os colegas e amigos. Uma oportunidade única que eu agradeço muito. Obrigado.